Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias. Hoje quinta-feira, dia 12 de março. Ontem tivemos Mengão na Liberta atropelando o Barcelona de Guayaquil e hoje é a vez do Vasco entrar em campo pela Copa do Brasil. Vai encarar o Goiás em São Januário. Isso e muito mais no giro de notícias de hoje. Começando com a vitória espetacular do Flamengo, 3-0 diante do Barcelona de Guayaquil. O Flamengo manteve os 100% de aproveitamento nessa fase de grupos da Libertadores da América. Havia estreado com vitória de 2-1 sobre o Júnior Barranquilla e nessa quarta-feira fez 3-0 no Barcelona de Guayaquil, gols de Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo, desde o início do jogo, foi amplamente soberano, chegou a ter quase 80% de posse de bola, amassando o time equatoriano no seu campo de defesa, criou algumas chances muito claras de gol, mas estava com certa dificuldade para marcar. E aí o mister Jorge Jesus, que tem uma leitura, uma visão de jogo impressionante, e começou a incentivar, pediu para o Gustavo Henrique subir. Ele tem 1,96 m, não deu outra. O Everton Ribeiro, que jogou uma partida daquelas, está voando o Everton Ribeiro, colocou a bola com carinho na cabeça do Gustavo Henrique e ele abriu o placar. Aí as coisas deram uma melhorada para o Flamengo, os equatorianos afrouxaram, logo depois cometeram o pênalti, o Gabigol fez 2-0 e aí já deu uma relaxada. Eu pensei até que ia ser mais, que ia construir uma goleada, mas 3-0 é um ótimo placar. O Flamengo que mantém um bom índice, né? Um bom aproveitamento. Já tem 5 gols em 2 jogos e sofreu um único gol. Continua atrás do Del Valle por conta dos critérios de desempate. Eles fizeram 3-0 na primeira partida e ontem, contra o Júnior Barranquilla, novamente fizeram 3-0. Então tem mais gols marcados e um saldo de gols superior. Só que quinta-feira que vem, as duas equipes vão se enfrentar. O Flamengo vai encarar o Independiente del Valle, o jogo é lá em Quito. No primeiro confronto, na final da Recopa, o Flamengo empatou em 2-2, mas foi ligeiramente garfado ou no mínimo prejudicado pela arbitragem. Então imagino que o Flamengo tenha totais condições de vencer, mesmo o jogo sendo em Quito. Agora que já conhece o adversário, está com os jogadores com mais ritmo de jogo, acho que na próxima rodada, na quinta que vem, o Flamengo já assume a liderança do Grupo A. Mas não importa assumir agora, esse nem é o mais importante. O mais importante é continuar pontuando, fazendo muitos gols para ter o melhor desempenho entre todas as equipes na fase de grupos, porque isso é o que vai determinar o mando de campo no mata-mata. A final vai ser no Maracanã de qualquer jeito, é jogo único, vai ser no Maraca. Então o Flamengo chegando na final vai decidir em casa. Mas oitavas de final, quartas de final e semifinal são partidas muito importantes, que são muito difíceis. A gente não pode subestimar a Libertadores da América e definir o confronto em casa com o apoio da torcida é sempre muito positivo. Quem vai jogar hoje também em casa é o Vasco, que joga em São Januário, então não vai ter 60 mil torcedores, mas a gente vai ter a carga máxima de ingressos. Até a última quarta, ontem, mais de 19 mil ingressos haviam sido vendidos, a carga máxima era de 21, então a gente vai ter lotação máxima para Vasco e Goiás. Primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco pagou o mês de dezembro, que ainda estava atrasado. É claro que isso dá uma aliviada no clima de tensão, não resolveu o problema, é claro que a insatisfação ainda é muito grande, mas dá uma tranquilizada, as coisas ficam mais serenas, os jogadores com um pouco mais de tranquilidade mesmo para jogar bola, porque esse é um dos maiores problemas do Vasco, a falta de controle emocional. A gente vê até algum volume de jogo em algumas partidas, mas o time não consegue finalizar com qualidade, porque está nervoso, está com a cabeça em outro lugar, muita preocupação, e aí as coisas não funcionam. O trabalho do departamento de futebol é criar um ambiente favorável
para que os atletas entrem em campo e desempenhem um bom futebol. E isso não está sendo feito no Vasco. O ambiente é muito conturbado e aí a qualidade técnica já não é das melhores, tudo começa a degringolar. Mas um fato que é muito positivo, além desse pagamento de salários, é a presença do Guarim. Vai começar jogando contra o ABC na última quarta-feira, também pela Copa do Brasil. Ele entrou, mudou completamente a dinâmica de jogo do Vasco, porque é o cara que pensa o jogo. O Abel adiantou ele um pouquinho. O Guarim é volante de origem, mas como um meia armador ele foi muito bem distribuindo o jogo. Ele ainda tem a virtude de ter uma ótima bola de longa distância, então ele chuta muito de fora da área, obriga o goleiro adversário a trabalhar e essa pode ser mais uma arma para o Vasco. O Benítez foi relacionado, então pode ser que ele atue, não vai começar jogando, ainda precisa melhorar a forma física, mas dependendo do andamento do jogo, ele pode entrar ao longo dessa partida. Seria muito bacana, o torcedor do Vasco está curioso, querendo ver as credenciais desse que é o único atleta que chegou depois do Herman Cano, né? O Cano foi logo no início da temporada, um cara que está dando conta do recado, mas que é aquele cara da última bola. Ele está ali para fazer gol, a bola tem que chegar para ele. Se o Vasco criar um volume muito grande, colocar ele em várias oportunidades na cara do gol, ele vai fazer gol atrás de gol. É muito bom nesse fundamento. Mas é importante que o Vasco vença, porque a partida de volta é lá em Goiânia e o Goiás vai ser o adversário mais difícil que o Vasco enfrentou até agora na temporada, tirando o clássico que fez no Campeonato Carioca. Precisa se concentrar, a torcida precisa apoiar, se quiser vaiar, quiser reclamar, espera acabar o jogo, mas durante os 90 minutos é importante apoiar a equipe, porque Copa do Brasil vale muita grana. Foi com esse dinheiro de passar de fase nas fases anteriores que o Vasco quitou o mês de dezembro. Vale ressaltar que ainda deve a segunda parte do 13º, o mês de janeiro, e os direitos de imagem que não paga desde setembro do ano passado. Esse mês só vence daqui a alguns dias, no dia 20. Então é um débito enorme, o Vasco precisa fazer caixa. Se passar de fase, são mais 2 milhões de reais na conta. O Fluminense deu mole, hein? Começou com o pé esquerdo essa terceira fase da Copa do Brasil, perdeu para o Figueirense por 1-0 lá no Orlando Scarpelli. Ninguém imaginava isso, o Fluminense vinha numa crescente, numa ascendente, jogou muito mal, quase não criou, só foi ameaçar o goleiro do time de Floripa já no finalzinho do primeiro tempo, e aí criou uma ou outra oportunidade na segunda etapa, não aproveitou. Aos 37, o alemão foi lá, pimba, fez 1-0, o Neném ainda teve a chance de empatar, mas deu mole. E esse é o tipo de vacilo que não pode cometer, porque é um torneio eliminatório. O Fluminense, na hora que parece que vai, desliza, derrapa. Era o adversário perfeito para o Flu engrenar, dar uma pancadinha, ganhar moral para a sequência, mas deu mole. Nem tudo está perdido, até porque o jogo de volta é aqui no Rio de Janeiro, então o Flu tem certa vantagem por definir o confronto em casa. Não vale como critério de desempate o gol fora de casa, então o que o Flu precisa é vencer por 2 ou mais gols de diferença. Vitória de 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Beleza, galera? Obrigado pela audiência de vocês, pedindo sempre para vocês deixarem o like, é muito importante, ajuda demais a gente. E deixa também seu comentário, fala aí sua opinião, o que você está achando. Se for novo no canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreva, ative as notificações no sininho para receber os avisos do YouTube quando a gente postar vídeo novo. Até a próxima, galera!